Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e hoje a gente vai falar sobre o livro Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. O Afonso Cruz é um autor português que nasceu em 1971 em Figueira da Foz e escreve essencialmente novelas e romances. Ele é um autor vivo, né? Isso é importante, a gente costuma ler muitos autores mais antigos. E este livro aqui ele foi publicado pela primeira vez em 2016, então é um livro muito recente, não tem nem 10 anos. Esse livro é narrado essencialmente em primeira pessoa e a nossa protagonista é uma menina. E a gente vai conhecer toda a família dela, o irmão um pouco mais velho, os pais, e a gente vai participar da decisão deles de ter um poeta. Isso se justifica no livro, porque toda a sociedade que envolve esse livro é uma sociedade essencialmente não vou dizer pelo lucro, mas por aquilo que é possível numerar. Tudo é pesado, tudo é contado, tudo tem patrocínio e as coisas não andam como a nossa sociedade como a gente conhece, ou pelo menos, quer dizer, enfim, se vocês lerem o livro vocês vão entender. Esse livro já inicia com esse pedido da menina para a família para comprar um poeta. E é a mesma relação que nós fazemos hoje com vou adotar um cachorro. É alguém para divertir, é alguém que vai fazer companhia, é uma coisa legal de ter em casa. E aqui para essa sociedade é quase um status ter um artista dentro de casa. Mas é algo considerado supérfluo, da mesma forma que ter um cachorro é porque a gente quer o carinho do bichinho, quer dar o carinho para ele. Mas é isso, não é nada que tenha lucro, que tenha possibilidade de lucrar em cima daquela relação. É interessante também que tudo tem patrocínio. Em vários momentos vão dizer, porque o fulano estava com a calça tal que tinha o patrocínio de uma indústria não sei o quê. Ou estava vestindo um vestido que tinha o patrocínio não sei do quê. Ou os talheres que eram patrocinados pela empresa tal. Então tudo tem esse caráter de patrocínio, de lucro, de comércio. E tudo é numerado. Inclusive os nomes das pessoas não são os nomes como a gente conhece. São letras e números. A 30 e tantos. B não sei o que e algum número. Então tudo gira em torno dessa exatidão dos números. E ao longo do livro a gente vai percebendo um amadurecimento, principalmente da menina. E mudanças acontecem. Porque o poeta vai dar aquele caráter poético para a vida deles que eles não conhecem. Por exemplo, vai ter um momento que ele vai escrever na parede. E isso é tido como algo horrível. Nossa, só os pintores que sujam a casa. Poetas não costumam sujar, no sentido de fazer uma pintura, né? E ele vai escrever na parede porque dão para ele uma caminha embaixo da escada. Da mesma forma que a gente bota uma caminha para o cachorro num canto, é isso. E ali na parede onde está a cama dele, ele escreve um verso como aqui há uma janela para o mar, ou algo do tipo. E a menina fica achando tudo muito estranho, porque é óbvio que ali não há nenhuma janela, não tem mar perto. Então, como isso se dá? Por que ele escreveu aquilo e por que aquilo faria sentido? E é aí que ela vai descobrindo que as palavras podem ter mais sentidos além daqueles super exatos como ela está acostumada. E nesse amadurecimento dela, ela começa a questionar a sociedade em volta dela. Por exemplo, no capítulo Só para Verem o Meu Poeta. E os capítulos são todos bem curtos, tá? Deixa eu mostrar aqui. É só isso daqui o capítulo. A maioria deles tem 2, 3 páginas no máximo. Vou ler aqui o capítulo. Levei as minhas melhores amigas lá à casa para verem meu poeta. A 76C, o nome da menina é 76C. A 76C levava uma saia patrocinada por uma célebre empresa de mensagens. Tinha pintado as unhas das mãos de amarelo e o cabelo estava preso na nuca com 3 ganchos de plástico castanho. A E60, E60 é o nome da outra menina, trajava calças com patrocínio de um resort oriental.
Ao verem o poeta, pararam as duas, sussurraram qualquer coisa entre elas. A E60 apontou a frase escrita na parede. Sujou a parede. Pensava que só os pintores eram assim. Assim como? Perguntou a 76C. Como os artistas que sujam muito. Para que servem? Os artistas? Sim. Para nada, são inutilistas. E o que este poeta faz? Poemas, respondi eu. Para que servem? Para muitas coisas. Há poemas que servem para ver o mar. Elas olharam para mim com os olhos muito arregalados. Então aqui a gente já percebe que ela já entendeu o que o poema quer fazer. E essa evolução dela é fascinante, porque também é o que a gente, quando criança, passando aquelas fases todas que o Piaget fala, quando a gente começa a entender os sentidos por trás daqueles sentidos mais denotativos. E a gente também passa a compreender coisas além do que está escrito. Mas aqui a gente pensa nos adultos. Os adultos, óbvio que compreendem, mas eles construíram uma sociedade em que o mais importante era o lucro. Tanto que a saudação normal, até vou procurar aqui, quando a menina vai com o pai para comprar o poeta. O pai cumprimentou o vendedor com a cortesia destas ocasiões. Há sempre uma grande solenidade, sacralidade, no ato de iniciar um possível negócio. Que os números lhe sejam favoráveis, disse ele. Crescimento e prosperidade, respondeu o vendedor. Então tudo gira em torno disso. No início, bem no início da história, a gente já é impactado com isso quando a menina começa a narrativa assim. Quer dizer, o autor, né? Mas a narradora menina. Hoje comi 30 gramas de espinafres, o quilo custa 2,30 €, é fazer as contas. Precisamos de 30 cêntimos por dia para ter alguma vitamina K, diz um estudo. Tudo gira em torno disso e todo livro é assim. Mas o poeta vai mudando tudo. Até que sentimentos começam a aflorar, as coisas que pareciam tão certas, tão regradas, tão numeradas, começam a se perder e coisas acontecem. A partir daqui vai ter um pouco de spoiler mesmo da história. Chega um ponto em que o pai, que era um grande administrador de uma grande empresa, ele se perde. Ele não consegue mais administrar e ele acaba perto da falência, o que numa sociedade como essa é um grande problema, é talvez o pior dos problemas. Só que o que a menina descobre depois é que o poeta não interagia só com ela, interagia com todos da família. Tanto que ajudou o irmão dela com o poema a chegar numa menina que ele queria chegar, ajudou a mãe dela a perceber o quanto a vida dela era submissa e se revoltar, e ajudou o pai de certa forma. Eu tenho um sentimento ambíguo em relação ao final do pai. Porque o pai consegue, melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores, voltar a ter lucro na empresa. Isso é essencial para essa empresa dele. E ele é tido então como um grande gestor e ele passa a ser visto por toda a sociedade como um grande gestor. Muito depois a menina descobre que o poeta tinha dado um poema para ele, falando algo que fez ele abrir os olhos justamente para essa qualidade de vida. Claro, me parece que reduzir o final da história a vamos dar qualidade para trabalhar é quase uma coisa neoliberal de esse esforço, essa coisa do empreender e de dar tudo de si por um negócio. Dá para ler assim, mas eu não acho que seja essa a leitura. Me parece que, claro, óbvio, nós precisamos trabalhar na sociedade em que nós estamos. E se for para trabalhar com melhor qualidade de vida, é muito melhor, óbvio. Mas não me parece que seja esse o intuito do texto. Me parece que aqui ele quer mostrar o quanto a poesia nos faz falta ao longo da vida, ao longo do tempo, do quanto a gente perde ao levar tudo de uma maneira automática, numerada, certinha. Talvez neste livro aqui, que é um livro super curto, eu li ele em 3 horas. Poderia ter lido até em menos. Ele é um livro muito curto e muito impactante. E assim, tu não vai parar de pensar sobre ele por muito tempo. E é engraçado que eu li ele bem naquele feriado do 15 de novembro do ano passado,
quando estava no auge as discussões sobre o fim da escala 6x1, porque a gente sabe que a gente vai precisar trabalhar na sociedade em que a gente vive, mas a gente não quer que a vida seja só trabalho. A gente pode sim ter um trabalho que seja mais agradável, a gente pode ter um trabalho que talvez a gente não goste, mas que não tome o tempo todo da nossa vida. Então sim, esse livro vai trazer alguma coisa muito parecida com essa discussão, porque estamos aqui e precisamos trabalhar. E mais, estamos aqui e estamos vivendo. E o que nós estamos fazendo com as nossas relações? A gente está levando tudo numerado, no não sei quantas gramas de saliva para não sei o quê? Ou a gente está levando as relações como relações? Com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com ir além. Ir além do que a nossa sociedade acha que é o melhor, que é o que pode ser numerado. Eu conheci este livro aqui uns 2 ou 3 anos atrás, na verdade, nas aulas de literatura portuguesa da faculdade, quando uma colega minha apresentou essa história. E eu preciso agradecer a ela e ao nosso professor que conheceu esse livro e trouxe para a sala de aula, porque normalmente a gente analisa muito mais os clássicos da literatura do que uma literatura mais recente. E este livro aqui é fascinante. Eu espero sim ler mais do autor, porque ele tem uma escrita tão fluida, tão simples, ao mesmo tempo que vai te impactando a cada linha. Por isso que Afonso Cruz é um grande achado. E esse livro aqui, Vamos Comprar um Poeta, é um livro que tu precisa ler. Até mais.